Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Rodrigues, doutorando em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. Estou trazendo esse vídeo para vocês para a gente discutir um pouco sobre a pandemia da Covid-19 no contexto de cidades. Mas por que cidades? Porque a gente percebe que a forma como essa doença tem se espalhado, ela tem características que fazem com que as cidades, sejam ambientes propícios, sejam ambientes potencializadores da transmissão. Bom, mas que características seriam essas? Quando a gente pensa em cidades de hoje, do século passado, do século XIX, etc., a gente percebe muitas diferenças, Mas mesmo assim as pessoas chamavam aquele objeto, aquele espaço, aquele locus de cidade. Mesmo se a gente pensar hoje, quando a gente analisa cidades da América do Sul, da Europa, da África, são completamente diferentes, mas ainda assim a gente identifica, né, esses espaços como cidades. A gente consegue distinguir esses objetos de áreas rurais, de outros tipos de espaço geográfico. Então, existe algum elemento, existem algumas características que fazem com que a gente reconheça esse objeto, a cidade, como cidade. Fazendo análise do estado da arte, do tema de cidade, dos estudos urbanos, a gente percebe algumas características que são inerentes à cidade. Vou listar três: o caráter de concentração, as desigualdades e as interações espaciais, as relações, os fluxos. Bom, por que eu estou destaquei essas três características? Porque são características essenciais para o coronavírus ser transmitido, para a Covid-19 ter crescido tanto nesses primeiros meses, do ano de 2020. Para tentar mostrar essas características, vou apresentar o contexto da rede da Grande Teresina. Então, primeiramente, vou mostrar o gráfico 1, que apresenta a renda per capita nos municípios da rede da Grande Teresina. A rede é formada por 14 municípios do Piauí, incluindo Teresina, mais o município de Timon, no Maranhão. E esse primeiro gráfico mostra uma desigualdade, na distribuição da renda per capita nesses municípios. Apresento agora a tabela 1, que mostra primeiramente a população absoluta e a densidade demográfica desses municípios da rede da Grande Teresina. Então a gente percebe que se destacam, os municípios. Primeiramente se destaca bastante Teresina, em relação à sua população absoluta, como também em relação à sua densidade demográfica, Em seguida tem os municípios de Timon e depois municípios de Atemeval, Lobão, Zé de Freitas e União. Ainda na tabela 1, apresento agora alguns dados sobre interações espaciais, sobre fluxos que acontecem entre esses municípios, a partir dos dados sobre deslocamento de pessoas que residiam em um município da Rio da Grande Teresina, mas que se deslocavam por motivo de estudo ou trabalho para outro município. Então a gente percebe que novamente se destacam os municípios de Altos, Temeval, Lobão, Zé de Freitas, Teresina, União e Timon. Por que eu estou mostrando esses dados? Para mostrar que esses municípios que têm uma população, que tem uma concentração maior demográfica, que tem uma concentração maior de interações espaciais, que manifestam mais interações espaciais, no caso aqui, que possuem um número maior de pessoas que se deslocam por motivo de estudo ou trabalho, diariamente ou semanalmente, são também os municípios que possuem o maior número de casos. Eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de maio de 2020 e apresento os dados sobre casos confirmados de Covid e sobre óbitos também causados por Covid nesta data. Então a gente percebe que esses municípios que têm uma maior população também são os municípios que manifestavam um maior número de pessoas que se deslocavam por motivo de trabalho ou estudo, e também hoje são os municípios que possuem maior número de casos de Covid-19. Passamos agora para um mapa que mostra a renda per capita na região da Grande Teresina por setor censitário. Esse e o próximo mapa servem para a gente analisar agora o espaço intraurbano, intramunicipal dos municípios. Esse primeiro mapa mostra a distribuição da renda per capita e a gente percebe que, de modo geral, nas áreas urbanas a renda per capita é maior. De modo geral, nesse mapa, onde é mais escuro, a renda per capita é maior, onde é mais claro, a renda per capita é menor.
Tomando o aglomerado Teresina e Timon como exemplo, a gente percebe que existe uma grande concentração de renda, né, cores bem escuras, nessa porção, que é a zona leste da cidade, enquanto que nas demais áreas do município, ou mesmo da rede, a renda é bem menor do que nesta área. Bom, se a gente pegar os dados de um mês atrás, do dia 24 de abril, a gente percebe que foi justamente nessas áreas, nessa área que concentra uma maior renda per capita, que os casos estavam mais concentrados. Foi onde e quando surgiram os primeiros casos de Covid em Teresina. O primeiro caso é do dia 4 de março. No dia 24 de abril, né, então um mês e 50 dias depois, a gente percebe que essa área ainda tinha um maior número de casos. O bairro Joque, por exemplo, nessa data tinha 23 casos confirmados, o bairro de Fátima 9 casos confirmados e o Ininga 9 casos confirmados. Todos bairros presentes, né, que estão dentro dessa chamada zona leste da cidade, a zona mais rica da cidade. Bairros populares como o Itararé, né, mais popularmente conhecido como Disseu, só tinha 6 casos confirmados nessa data, e o Mucambinho, outro grande bairro popular, só possuía 3 casos confirmados nessa data. Então, primeiramente, o vírus surge e cresce, né, nas áreas mais, pelo menos em Teresina foi assim, nas áreas que possuem uma renda mais alta. Quando a gente pega o exemplo do Brasil, isso também aconteceu, né? Os primeiros casos que surgiram no país foram de pessoas que viajaram, especialmente para a Itália, né? Mas na Europa de modo geral. E o vírus, os primeiros casos de infectados são de populações de pessoas de classe alta. E depois ele vai passando para a população mais pobre. Observando um segundo mapa, a gente mostra agora a densidade demográfica na rede da Grande Teresina. Então, novamente, onde for mais escura, a densidade é maior, densidade de pessoas, e onde for mais clara, a densidade demográfica é menor. Aí a gente já percebe que, tomando novamente o exemplo de Teresina e Timon, densidades demográficas não tão intensas nessa zona leste, onde a renda é mais concentrada, mas nas periferias. E aí, observando os dados da Covid-19 na data de hoje, que é 24 de maio, a gente percebe que os bairros populares, que possuíam poucos casos há um mês atrás, cresceram num ritmo muito mais acelerado. Então, pegando os mesmos bairros que a gente falou, que a gente destacou no mapa passado. O bairro Jockey hoje tem 65 casos, o bairro de Fátima possui 34 casos confirmados de Covid-19 e o Ininga possui 41 casos. Esses 3 bairros presentes, né, fazendo parte dessa chamada zona leste da cidade, a zona de maior renda. Porém, o bairro Itararé, que tinha apenas 6 casos confirmados, né, no dia 24 de abril, hoje, 24 de maio, possui 73 casos. É o bairro mais popular de Teresina, né, o bairro que possui uma população maior na cidade. Então a gente percebe que cresceu nesses bairros, apesar de ser um bairro periférico, um bairro de modo geral que não é um dos bairros que possui maior renda, né? É uma população de renda baixa, cresceu bastante. O bairro Mocambinho, que também é um bairro popular, possui hoje 56 casos confirmados de Covid-19. Ele possuía, no dia 24 de abril, há um mês atrás, apenas 3 casos. Então, por que eu estou mostrando isso? Para mostrar que os casos de Covid-19, o ritmo de transmissão, ele depende de alguns fatores. Entre eles, uma maior interação entre as pessoas, né? A gente sabe, né? É bem divulgado. Todas as universidades, institutos de pesquisa no mundo têm destacado muito que a melhor como não existe remédio nem vacina, a melhor forma de combater essa doença é através do isolamento social. Então, o oposto de interações espaciais, de interações entre pessoas, que é uma característica inerente às cidades, que também a concentração, que é uma característica inerente às cidades, é um fator determinante também para a transmissão do vírus. Como a gente pôde ver, né, os bairros onde existe uma maior concentração demográfica são os bairros que tiveram maior crescimento
de casos de Covid-19. Então a gente pode, né, a partir disso, dessa análise, né, com base no contexto da rede da Grande Teresina, afirmar que o ritmo da transmissão dessa doença está extremamente atrelado a processos de natureza social, né? Apesar de ser do vírus ser um elemento natural, né? Ele tem uma dinâmica, ele tem a sua potencialidade intensificada por processos sociais. No caso, pelo fenômeno urbano, né? Como, por exemplo, o caráter de concentração que a gente mostrou, as interações espaciais, o caráter de desigualdade que existe. Então, urge discussões, né? A gente precisa discutir mais, entender que esse vírus ele tem uma dinâmica não natural de transmissão a partir do momento que ele depende, né? Que os processos sociais, que os processos socioespaciais, eles têm uma dinâmica importante, né? Eles têm uma influência importante na forma como essa doença se transmite. Bom, isso foi só uma pequena contribuição. E é isso.